opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 35 minutos, 7h35, e nós já estamos aí com o nosso time do Política com Pimenta Postos, para começarmos mais um Política com Pimenta, o primeiro Política com Pimenta deste mês de maio, dia 2 de maio. Bom dia, Júlio Redel. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, o Julian, a toda a equipe da rádio e aos nossos queridos ouvintes nessa terça-feira. Muito bom dia, Osmar Campreguer, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, ao Julian, bem-vindo. Bom dia ao Dori e bom dia aos nossos ouvintes e àqueles também que estão nos assistindo. Muito bem, gente, vamos lá. O Política com Pimenta de hoje vai abordar como primeiro tema aqui, os nossos comentaristas vão comentar um assunto que está correndo aí as redes sociais, e especialmente dos políticos da esquerda, mais à esquerda, ou não vou chamar a esquerda, mas aqueles que são favoráveis à PL 2630. A PL 2630, a gente já debateu ela por aqui, mas logicamente que ela continua sendo o centro das atenções, afinal, a votação do texto dela deveria ser hoje, mas ainda corre-se o risco de ser adiada essa votação em função de que o placar está apertado ali e muitos deputados ainda não se manifestaram, mas até o momento se dá para levar isso muito em conta, mas existe ali um posicionamento dos parlamentares e o score até ontem à noite aí já estava favorável para a não aprovação. Então, isso já deixou aí o Arthur Lira e o pessoal que está trabalhando favoravelmente à votação da PL de orelha em pé, e talvez essa votação nem aconteça no dia de hoje. Mas o que chamou a atenção ontem foi o seguinte: o pedido de Randolph Rodrigues e o Flávio Dino e outras autoridades aí do governo pedindo uma punição ao Google, porque o Google estava se manifestando aí contrariamente à PL 2630. E aí eu quero, claro, a opinião de vocês a respeito desse posicionamento do Randolph e de outras autoridades aí ligadas ao governo que apoiam, notadamente, a aprovação da PL 2630, querendo cercear o Google, multar o Google, enfim. Vamos lá. Com você, Júlio. Então, o que será que o chaveirinho do nosso atual ministro, o Alexandre de Moraes, que sempre foi o chaveirinho desde a época da CPI da Covid, o Randolph Rodrigues, o que ele quer dizer com isso? Será que isso é uma ameaça? Será que é uma afronta? Ele mesmo acabou tuitando, que ele irá solicitar ao CAD, abre aspas aqui, cautelarmente, a remoção do conteúdo, abstenção de reiteração de práticas análogas e fixação de multa no valor máximo de 20% do faturamento bruto, além de bloqueio cautelar das contas bancárias do Google. Ou seja, o Google não pode se manifestar, ele não pode dizer que ele é contra essa lei. Imagine nós, se municipalmente ou estadualmente ou nacionalmente se criasse aí um imposto e eu me manifestasse, talvez nas redes sociais, dizendo que sou contra aquele imposto. Talvez eu seria processado. Então eu vejo dessa seguinte forma, uma rede social que ela vive das suas divulgações e da forma de justamente você se manifestar das pessoas, você receber aí uma intimação desse tipo. E aí não foi só o próprio Google, ontem o próprio ministro da Justiça também colocou que existe essa possibilidade. Ele enxerga, ministro da Justiça, o Flávio Dino, outro socialista, que ele vê prática abusiva no Google e no Twitter com essas campanhas contra o PL das fake news. Então, ora, se eles estão colocando essas empresas como um processo de dificultar, eu acho que eles querem que realmente seja aprovado. Felizmente, a gente vem acompanhando aí que os votos contrários a essa aprovação estão ganhando, justamente a liberdade de expressão.
E aí o Arthur Lira já se manifestou, inclusive, que deve dar uma segurada, quem sabe dar um tempo aí para o governo tentar articular, né, entre por baixo dos panos, como ele costuma fazer, para ver se ele consegue movimentar um pouco mais. Acho difícil porque ontem tivemos aí em muitas capitais bastante manifestações, ou seja, hoje está muito mais fácil de haver essa cobrança, né? E os deputados e senadores aí acabam sendo expostos e precisam mesmo, eles têm que realmente de começar a reconhecer e serem cobrados pelos seus votos. Osmar, seu posicionamento aí a respeito dessa situação, Osmar? Bom, é muito simples. Ao me dirigir ao trabalho, eu vim pelas rodovias, pela rodovia aqui, e o trânsito tem regras, tem lombada, tem placa de pare, tem placa disso, tem placa daquilo. E o futebol tem regras, podem ser feitas determinadas coisas, tudo tem regra. E a rede social também deve ter uma regra. E o Google está justamente usando o poder econômico dele para distorcer a regra. O que ele faz? Ele está tentando incentivar grupos de apoio, grupos contrários à regra, para que incite os seus deputados para que não votem. Por que isso? Porque isso é só dinheiro. O Google quer ganhar dinheiro, como todo empresário. O Google detém 96% dos acessos, ou algo assim. Então, ele está usando abusivamente do poder econômico dele para influenciar. Inclusive, temos que levar em consideração que o Google e as demais redes plataformas foram convidados e participaram da discussão da elaboração, mas eles são contra, porque eles são contra na Europa também, eles são contra em qualquer lugar do mundo, porque isso representa uma diminuição dos lucros dele. E eu não discuto aqui se isso é certo ou errado. O que eu quero discutir aqui, que eu disse desde sempre, que a rede social, essas plataformas, tem que ter uma regra clara para que elas sejam postas em prática. Elas não podem ficar uma terra sem lei, como é atualmente. Então, eu não estou dizendo que essa regra é certa ou que essa regra, mas que tem que haver uma regra, tem que haver. E a Europa toda, os Estados Unidos já estão elaborando regras para isso. E o Google lá também não gosta. Então, é necessário que tenha uma regra. E isso precisa ser feito, queira ou não o Google. E quanto à abusividade, é justamente isso. Ele está abusando do poder econômico, que por isso que ele foi dito que vai ser acionado no CAD. No CAD. Não, no consumidor, nesse caso, a abusividade no consumidor. E o CAD também existe ele está extrapolando as funções dele. O Google é monopólio do Brasil e ele não pode utilizar isso para fazer chantagem, para tentar mudar o voto do deputado, enfim, induzir os deputados a serem pressionados para que eles votem diferente daquilo que eles têm convicção. Mas, Osmar, e aí? E aí a Globo, que fica fazendo pressão, o contrário, para a aprovação do projeto, eles também não deveriam ser multados? Não, da Globo, eu vi a notícia simplesmente dizendo que tem uma regra para ser votada. E a imprensa também não é isenta. Mas, nesse caso, Globo, eu vejo jornais, não existe uma voto a favor. Porque a comunicação, os veículos de comunicação têm regras. E, para mim, a regra correta seria, mais ou menos, comparar essas plataformas a empresas de comunicação, que elas têm que responder, sim, pelos danos que o mau uso dela traz à sociedade. Então, é isso que está se falando, mas no caso do Google, ele está pouco importando qual é o conteúdo. O problema é que ele vai perder dinheiro. Essa é a discussão dele. Não é uma questão moral ou ética, não. É dinheiro que ele vai perder se a regra for implantada. É só por isso que ele está se manifestando. Ô, Júlio, tem essa questão aí que eu coloquei, né, de que os veículos como o CNN, como o Globo, os comentaristas estão fazendo comentários lá sempre favoráveis à aprovação da PL 2630. E a outra questão que eu queria colocar aí também é que, né, através
através dessa votação que vai acontecer aí, há interesses também, né, dos veículos de comunicação, há interesse dos dois lados. Então, ambos estão num contrapeso, tentando buscar a aprovação daquilo que mais lhe interessa. O fato aqui é que quem está sendo punido ou ameaçado de punição é apenas o Google, Júlio. Então, a grande concorrência dessa mídia tradicional justamente são essas empresas de streamings, né? Essas empresas aí que utilizam-se das suas divulgações pela internet, pela comunicação. O que acontece é que, sim, precisamos ter regras, sim, precisamos ter regras. Só que essa lei, esse projeto de lei ali, na verdade, ele é um conjunto de situações que fogem ao próprio do contexto da Constituição em si. Eles pegaram um pouquinho de cada lado, um pouquinho de cada coisa. Se a gente avaliar o que a gente já comentou aqui recentemente, temos o próprio artigo 5º da Constituição, que ele vai lá dizer sobre as manifestações, que não devem ser lidas, só não podem ser anônimas, aos direitos de resposta, as responsabilidades. Nós temos a LGPD, também aprovada, que é a questão das responsabilidades das informações, e agora nós vamos ter uma outra lei justamente por querer mediar e fazer essa interação. Então, assim, são 110 páginas ali o texto todo, metade em enrolação, a encheção de linguiça, a outra metade ela tenta justificar aquilo que não tem justificativa. Basicamente isso. Eu li um ponto ontem que é mais ou menos assim, as empresas, por exemplo, de mensagens, elas têm que guardar por um certo período o arquivo daquela informação que foi repassada, que na teoria deveria ser confidencial. Se eu mando uma mensagem pelo Telegram ou se eu mando uma mensagem via WhatsApp, eu estou mandando por um grupo de pessoas e isso tem que ser criptografado, isso tem que ser garantido o sigilo. É a mesma coisa eu mandar uma carta para uma pessoa via correio. O que eles estão dizendo? Que o correio vai ter que tirar um xerox dessa correspondência e deixar lá guardado para saber o que eu coloquei, o que eu escrevi. Então, precisam ser regras, sim, mas o que acontece é que, assim, essa regra, a toque de caixa, esse regime de urgência, fez com que ela não passasse por muitas comissões, então tem muito jabuti dentro dessa lei aí. Fala, Osmar. Big Techs não estão se incomodando com isso. Elas não estão se incomodando com isso. Elas estão se incomodando porque representa uma perda de renda. Tá? Elas não se preocupam com essa questão do sigilo. Eu acho, por exemplo, as mensagens do WhatsApp, eu acho que a mensagem do WhatsApp, Telegram, que teria que criar uma regra, mas a mensagem plataforma guarda. Então, tem que criar uma regra para evitar que aconteça, por exemplo, a apologia, o nazismo, essas coisas todas, uma forma de controlar. Mas elas não fazem proposta, elas simplesmente não querem fazer porque elas estão do lado de uma parte da sociedade que está do lado delas e outra parte nem tanto. E a parte que está contra, que está a favor delas, é a mais barulhenta. Esses são os problemas. O Roland está participando aqui, dizendo aqui, na minha opinião sobre as fake news, creio que a Constituição dá a liberdade de expressão, vedado o anonimato, então a dedução é lógica, ou não, diz aqui o Roland participando aqui da nossa programação. O fato é que se você faz alguma publicação aí numa rede social, porque a rede social, ela permite, né, a liberdade de expressão aí das pessoas, mas se você faz uma publicação, vamos imaginar que eu ofendo aqui o Osmar, né, numa publicação de rede social. O Osmar vai entrar com processo contra mim e se realmente for comprovado que houve a lesão aí, a imagem, enfim, a honra do Osmar, eu vou perder um processo, o Osmar vai ganhar um processo. Enfim, quando acontece uma situação, por exemplo, como essa aí de nazismo, aí entra tribunais superiores, por exemplo, que obrigam a plataforma a retirar do ar a publicação, e aí a questão legal sobre o crime de nazismo, de apologia, a pessoa vai responder na devida vara responsável, na esfera responsável por isso. Então, eu vejo que existe uma certa regulação já disso, Osmar, ou não? Não, eu entendo o seguinte, existe uma certa regulamentação, mas se você me ofende, eu ofendo você, todo mundo, nós nos ofendemos, o que acontece? As Big Tech, elas saem ganhando com isso, porque com a nossa briga,
vai atrair outros internautas, outras pessoas para potencializar a rede, e a rede acaba ganhando com isso. Por isso, hoje, ela de certa forma, estimula que nós brigarmos para obter visibilidade. Esses são os problemas. Certo, mas hoje... Mas justamente, a lei não vai conseguir minimizar isso. Desculpa, a lei não vai controlar isso aí. Olha só. Até porque, assim, se eu quisesse... É que hoje a gente tem que entender que o cenário de comunicação, ele é digital. Eu poderia fazer uma nota num jornal e, da mesma forma, criar toda essa condição. O jornal também não vai ser responsável, mas ele publicou, ele vai colocar lá que essa matéria foi exclusivamente fornecida pelo patrocinador X. Basicamente, é essa a situação. Na verdade, essa PL das fake news, nada mais é do que homologação de todos os atos antidemocráticos que o próprio Alexandre de Moraes fez. É isso que ele quer fazer, quer dar sustentação. Tendo lei ou não tendo PL ou não tendo PL, quem vai definir lá no final das contas é o ministro Alexandre de Moraes. Hoje ele manda prender, ele manda tirar a plataforma do ar, ele derruba a conta de redes sociais de opositores de quem que ele julga sem nenhum mérito. Ou ele quer o quê? Agora ele quer justamente essa lei, até porque foi ele que tentou argumentar e foi a pessoa que fomentou tudo isso, que vem fomentando, só para dar razão. Hoje, tudo que ele fez não está respaldado por lei, porque se tivesse, ele ia usar o quê? A lei da LGPD e a própria Constituição. Você está equivocado. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, ele nem chega nesses casos. Quando se referiu ao TSE, à lei eleitoral, aí ele atuou. Mas nesse caso, agora, no final de semana do Telegram, foi o juiz do Espírito Santo que suspendeu a atividade da rede. Então, nesses casos, nem chega ao STF. Fica na esfera federal. Um juiz federal de primeiro grau, ele consegue fazer isso. Tanto é que foi no Espírito Santo. Então, esse karma que você tem com o Alexandre de Moraes não faz sentido aqui, porque o STF nem chega aqui. Tá? A lei estadual não, o juiz federal de primeira instância fez isso no Espírito Santo e pode fazer isso em Santa Catarina ou em qualquer outro estado. Porque isso não é uma atuação do Supremo. O Supremo atuou em nome do TSE. Muito bem, gente, olha, essa discussão, ela vai longe, né? Porque ela continua, a gente vai averiguar aí, vai acompanhar para ver se essa PL vai ser votada hoje ou não, se eles vão adiar a votação em função do risco dela não ser aprovada, e vamos ver o que vai acontecer dali em diante. Só para a gente fechar o nosso programa de hoje, um comentário rápido eu gostaria de vocês a respeito dessa parceria da Shen com a Coteminas, 750 milhões de investimentos da Shen aqui no Brasil, mais de 100 mil empregos, eles pretendem aí em 5 anos de atuação aqui no Brasil, Júlio. Bem, o que é a Shen, né? Shen, né? Depende. É uma empresa chinesa, ela possui mais de 3 mil fornecedores concentrados aí na província de Guangdong, ao sul do país. Qual é o diferencial dela? O diferencial dela é preço baixo e entrega rápida das roupinhas, das blusinhas. Ou seja, apareceu no TikTok, rede social, virou moda ali, em pouco tempo isso já está no mercado. Do mundo todo, né? São mais de 100 países aí que tem esse mercado da Shein. O que acontece é que ela está buscando justamente essa parceria para fazer a nacionalização, de colocar isso em produção, ou seja, produzir aqui no Brasil, para garantir essa agilidade dentro do mercado latino-americano, a própria norte também, né, dos Estados Unidos e assim por diante. Então, é uma ação que está se fazendo justamente com a Coteminas. A Coteminas aí, através do seu presidente José Gonçalves da Silva, tem aí uma proximidade com o PT, né? Ele é filho, justamente o pai dele, né? Foi aí o vice de Lula nos 2 primeiros mandatos, tem uma proximidade com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então, talvez nessa informação de taxar, de buscar aí algumas dificuldades,
encontrou-se essa possibilidade de fomentar isso através do nosso mercado nacional. O investimento vai ser bom, vai ser alto, né? Não acredito que será esse aumento de mão de obra, de empregos nessa quantidade. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que aqui no Brasil existem 3 grandes empresas que já fazem esse trabalho, que é a Renner, a Riachuelo e a C&A, que trabalham, são as grandes magazines. Então, a grande dificuldade da Schein vai ser justamente concorrer com o nosso custo Brasil. Qual é o custo Brasil? O custo da nossa alta carga tributária e da nossa legislação. Essas empresas, para quem conhece aí o mercado têxtil, né, e da produção dessas magazines, sabem que a cobrança, inclusive através da própria Associação Brasileira, que tem o selo aí da BVTEX, né, sabe que isso aí é uma cobrança bem forte na questão das legislações. Contratações, hora extras, condições de trabalho, contratação de menores, toda a parte de legislação eles precisam atender para conseguir fornecer para esses grandes magazines. Então, se a Shein vem para cá, ela tem que saber que esse custo Brasil é muito alto. Espero que dê certo. Mas essa mão de obra apenas, eu acho que ela vai migrar desses 3 grupos atuais aí para a Shein. Vai ser uma competição que talvez quem vai acabar perdendo com isso vai ser o próprio trabalhador. Osmar. Eu não acredito nisso. Eu acho um baita negócio no Brasil, um bom negócio isso aí, e o meu colega não consegue ver algo positivo em algo que certamente vai gerar emprego. Mas como esse governo que está patrocinando, é negativo. Mas vamos deixar de lado. Eu queria só que meu colega justificasse o que ele falou dos 50 bilhões de investimento da Antonov, que é fake, que é mentira, que não vai sair, que semana passada eu fui falar sobre esse assunto e eu queria que ele explicasse que isso não é verdade, porque isso é mentira. Foi uma fake news que foi plantada e vocês saíram aqui soltando foguetes, dizendo que o Brasil, por causa do discurso do Lula, vai deixar de perder investimento de 50 bilhões, quando não é verdade isso. Isso foi uma fake news que durou 5 dias e já acabou. Muito bem. Então esse foi o seu comentário aí sobre esse assunto da Shein ou da Antonov? Vamos lá. Não, a Shein para dizer que é um assunto positivo e a Antonov para dizer que vocês espalharam uma fake news aqui. Ah, tá bom. Vocês. Uhum. Muito bem, gente. 7h50. Júlio, vamos lá. 1 minuto, Júlio. 1 minuto. Para colocar que assim, existiam sim especulações, não tem como não desmentir. O que acontece é que justamente numa situação de instabilidade do nosso mercado econômico, né, essa geopolítica que o nosso governo atual não consegue entender, ele acaba prejudicando. Né? Taxação, carga tributária. Em cima desse mesmo contexto, é o que eu digo, qualquer empresa que venha para o Brasil, ela vai ter essas dificuldades. Então, hoje, me preocupa justamente vir essa tal empresa da Shein para cá. Por quê? Porque ela vai mudar, na verdade, os pontos de emprego. Não que esses novos empregos serão criados. Hoje eu tenho 3 grupos muito grandes que já fazem essa concorrência. Olha só, Osmar, infelizmente, eu preciso te dizer que a tua informação agora é fake news, tá? Porque eu estou olhando aqui, até fui dar uma olhada, porque ontem à noite até estava dando uma olhada nisso coincidentemente, mas tá agora, tá ali no Metrópolis, está no UOL, dizendo aqui, Antonov desmente desmentido e confirma a conversa com o governo de São Paulo. Ou seja, vai saber quem é que está falando a verdade aqui nessa história, então. Antonov... A aplicação até hoje de manhã, até horas, é que, na realidade, a Antonov era uma fábrica de ventiladores, nem de avião e esse investimento nunca existiu. Ou nem representantes legais da Antonov eram. E tem mais, lógico, além disso... Mas está aqui, tá aqui nos portais que você considera os deuses da informação... Os deuses da informação aqui, segundo você, e está aqui, Antonov desmente desmentido e confirma a conversa com o governo de São Paulo. E na foto aqui não está um ventilador, na foto aqui está um avião. Então,
consulta as tuas bases antes de falar Sim, besteira, Osmar. Na quinta-feira, nós podemos voltar a esse assunto, mas vocês disseminaram a fake news e eu achei que vocês iam pedir desculpa para os nossos ouvintes. Não vão pedir desculpa, até porque a informação está aqui. Agora, se tá quinta-feira essa mudança, essa informação se confirmar, eu venho aqui e vou dizer, olha, de fato, o que o Odair falou, a notícia está correta. Então tá bom. Mas até hoje de manhã, essa notícia não era verdadeira. Pesquisa lá o UOL que está lá, que é Sim. o Deus da informação. São 8h em ponto e a gente vai ficando por aqui com o nosso Política com Pimenta de hoje. Agradecendo, claro, a participação do nosso querido Júlio Reda. Um abraço para você, Júlio. Até na quinta-feira. Voltamos. Um abraço ao Odair, Osmar, equipe da rádio, nossos queridos ouvintes aí. Nos encontramos na próxima quinta-feira para mais um Política com Pimenta. Um abraço para você também, meu querido Osmar Campreguer. Nós voltamos na quinta e com certeza a gente vai trazer a informação, então, correta a respeito dessa situação aí, tá bom? Esperamos até quinta, então. Um abraço para você, um abraço para o Daír, para o Júlio e para os nossos ouvintes.